Torcedores alvirrubros que acompanham o canal do YouTube do Anderson Batista, o Náutico mais uma vez derrotado fora de casa para a equipe do Botafogo, 3-1, né, com uma tarde e noite inspirada de Rafael Navarro, 2 gols marcados. E a partir de agora a gente repercute um pouco o que aconteceu nesta partida no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Náutico ficando no meio da classificação, 35 pontos conquistados até. E o Botafogo, cada rodada que se passa, se consolidando ainda mais dentro do G4. A gente já começa a ter um desenho das equipes que vão esboçando uma volta à elite do futebol brasileiro. A não ser que daqui para lá aconteça uma hecatombe dessas equipes ficarem de fora da primeira divisão em 2022. O líder Coritiba, a equipe do Botafogo e o próprio Goiás. Essas 3 equipes estão aí desenhando já um provável G4 que dificilmente sofrerá alterações. Em relação a esse jogo, né, a gente ressalta que o Náutico começou muito bem, né, tendo até características daquele Náutico que a gente se acostumou a assistir, com a marcação adiantada, né, jogadores cobrindo alguns espaços com o avanço de seus companheiros. Vimos isso até nos 10 primeiros minutos, né? Alguns avanços do Hereda, o Matheus Trindade cobrindo a lateral, o Djavan ali fricando entre as linhas, né? Um jogo do Náutico que passou muito e sempre passa muito por Jean Carlos e Vinícius, mas um Náutico que estava bem ajustado até então, envolvendo a equipe do Botafogo nos minutos iniciais do jogo. No entanto, o Náutico abre o placar com um gol marcado pelo Jean, a bola do Hereda pela direita, o Vinícius dá uma de garçom e o Jean finaliza bem para colocar o Timbu em vantagem. Só que essa vantagem, ela não foi benéfica para a postura que o Náutico adotou ao longo da partida. Principalmente no primeiro tempo. Com o gol marcado e a vantagem adquirida, o Náutico acabou aceitando mais o jogo do Botafogo. O Botafogo teve oportunidades, Alex Alves começou a trabalhar mais do que o normal e o Náutico começou a errar individual e coletivamente, tanto na parte técnica, como também no posicionamento de seus jogadores. E isso foi um fator fundamental para que o Botafogo pudesse crescer, ter mais oportunidades, ser mais presente no campo da equipe alvirrubra. Pedro Castro sai da partida, entra Luiz Oyama, dá uma melhora no sistema de meio de campo da equipe do Glorioso, a ponto do próprio Luiz Oyama, né, contando com o desvio da zaga do Náutico, colocar o jogo em pé de igualdade. Um arremate de média distância, colocando o Botafogo mais uma vez no jogo. E o segundo tempo, ele evidencia esse mesmo estilo de jogo, de um Náutico que aceita mais o jogo do adversário do que propriamente tendo a imposição da partida. Vimos uma equipe do Náutico que acaba demorando até, ao meu ver, para substituir, colocando as opções do Júnior Tavares e até mesmo o equatoriano Jacob Murillo, mas esses jogadores ainda não ambientados com o atual time do Náutico. Jogadores que individualmente mostraram algumas características importantes que o Náutico deve ter pela frente em busca dessa melhora dentro da Série B. Jacob Murillo tentando participar mais do que todos os pontas do Náutico e o Júnior Tavares que entrou na vaga do Brian. Eu particularmente teria tirado o Hereda, colocaria o Brian na direita e testaria o Júnior Tavares na esquerda, né? Seria uma alternativa minha. Ou até mesmo para as próximas partidas. Quem sabe ter Brian como um jogador ofensivo. Eu já destacava isso aqui em outras ocasiões no nosso canal, de que Brian é um jogador para jogar à frente, para auxiliar esse jogo do Vinícius, para auxiliar o Jean Carlos, que estão sobrecarregados. São jogadores hoje que eles cortam a cana, chupam a cana e ainda vão assobiar. Daquele ditado bem conhecido aqui na região Nordeste. Infelizmente, são as peças ofensivas que tentam no Náutico, enquanto as outras apenas têm essa incumbência da marcação. Nitidamente, os jogadores pelas pontas acabaram não funcionando. Não gostei do jogo do Iago Dias. E o Luiz Henrique, ele tem uma função específica na direita que é muito, mas muito diferente da do Eric. E vai ser muito difícil o Náutico encontrar uma peça que venha suprir essa lacuna deixada pelo jogador que já foi embora do clube e o Náutico não superou essa ausência. A zaga precisa de reforços, embora a diretoria negue, e a gente enxerga que várias foram as ocasiões de liberdade do Botafogo à frente da defesa do Náutico e dentro da área do Náutico, que exigiram até
boas defesas do goleiro Alex Alves. Então um 3-1 que serve para que o Náutico possa melhorar também a sua parte física. Foi nítido que o Botafogo, ao longo do segundo tempo, da segunda metade da etapa final para o término do jogo, teve esse poderio, né, físico, né, imposição dos seus atletas com mais velocidade e um Náutico pregado em campo. E não há desculpa de que o Náutico tenha jogado no meio da semana, porque não houve partidas no meio da semana. No último jogo do Náutico foi na sexta-feira passada. O Náutico teve uma semana de treinamentos. Como o time pode estar fisicamente pregado em campo, embora os 8 minutos de acréscimo? Algo a ser visto por Marcelo Chamusca, que não está conseguindo dar evolução a essa equipe. O Náutico é uma equipe comum, uma equipe que já foi estudada e segue sendo estudada pelos seus adversários e que caminha mais para ser uma equipe de meio de tabela do que propriamente a brigar por uma vaga na elite do futebol brasileiro. O Náutico agora tem a responsabilidade de, na próxima partida, buscar um bom placar, porque o jogo é contra o Londrina. O Londrina está na parte de baixo da classificação, lutando desesperadamente para não ser rebaixado, e o jogo é nos aflitos. O Náutico precisa voltar a vencer dentro de sua casa. Já são 5 partidas sem saber o que é isso, quando o assunto é jogar no Eladio de Barros Carvalho. Então vai ter que reagir o quanto antes. Primeiro, para não desgarrar das equipes da parte de cima, embora alguns acreditem ainda nesse acesso, ou a boa parcela da torcida do Náutico, mas principalmente para não dar margem para outras equipes que estão vindo na parte de baixo da classificação quererem criar asa dentro do campeonato a ponto de tirar o Náutico dessa primeira faixa do torneio. Então o próximo jogo, Náutico e Londrina, terça-feira, 9h30 da noite. Não há muito tempo para lamentar os pontos perdidos nesta tarde e noite no Rio de Janeiro, até porque terça-feira já tem jogo nos aflitos e o Náutico vai ter que buscar essa reabilitação depois desses 2 baques sofridos fora de casa. Agora eu quero a opinião do torcedor. O que é que vocês acham aí desse momento ruim do Náutico? É hora de reforçar? Lógico, pelo menos na minha visão, mas eu quero a sua opinião. Prazo de inscrições da Série B se estende até o próximo dia 24. O Náutico tem lacunas a serem preenchidas, embora as dificuldades no mercado. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!